Ok, pessoal, então estamos aí gravando a nossa aula, tá? Bom, então, para me apresentar um pouquinho para vocês aqui, a ideia é de trocarmos essas possibilidades aqui de conhecimento. Eu sou o professor Cássio Lima, né? Aí tá o meu Instagram também, que vocês podem me seguir lá se vocês quiserem. E aqui é o site da empresa, né? No qual eu sou aí o representante dela, Doutor Igel, drsgel.com.br. Importante que vocês depois acessem lá, conheçam um pouco do trabalho da empresa, o que nós trabalhamos, quais são os nossos clientes, quais são as possibilidades, né? Quem sabe aí a gente pode ser parceiros em projetos também. Aqui tem muitos parceiros presentes, né? Pessoas que eu já trabalhei junto, já trabalhei com, né? Trabalho fazendo essa parceria também. Então, quer dizer, são pessoas aí muito especiais para todos nós. Bom, pessoal, para vocês me conhecerem um pouquinho, então, só para vocês entenderem, eu sou graduado em Geografia pela Universidade Federal, eu graduei em 2003, fiz mestrado depois na área de Educação, pela PUC Minas, depois eu fiz doutorado em Geografia e Tratamento da Informação Espacial pela PUC também. Atualmente eu faço um pós-doutoramento na FUMEC em Tecnologia da Informação e Comunicação e Gestão do Conhecimento. Finalizei recentemente, que eu acho que super indico para quem estiver procurando um MBA em Gestão de Projetos e Gestão Escolar, da Universidade de São Paulo, da USP, em 2020. Sou especialista executivo em Gestão de Pessoas e Avaliação de Impactos Ambientais pela Fundação Getúlio Vargas. Finalizei também um MBA em Gestão de Projetos pela Universidade de São Paulo, que é onde eu falei com vocês que eu indico muito para quem quer aprofundar ainda mais nessa carreira aí com relação ao MBA. E uma certificação internacional, né, em liderança e organizações pela Universidade de Michigan, e há mais de 23 anos atuando em preparatórios para concursos e universidades, além também de atuar como geógrafo, como coordenador de projetos, gestor de projetos, gerente de projetos, né, enfim, são todos sinônimos aí de empresas aqui em Belo Horizonte, principalmente, tá? Já trabalhei na Consominas, já trabalhei na Clã, já trabalhei aí prestando serviço para outras empresas também, tá? Já gerenciei muitos projetos e hoje nós temos aí 3 projetos ativos na Doutor Igel, no qual também eu gerencio uma equipe, ok? Bom, então a ideia é a gente começar aqui trabalhando alguns pontos importantes na questão relacionados à gestão de projetos e otimização de processos, né? Na verdade, as rotinas, as operações nos quais elas são os famosos gargalos que nós temos dentro de uma gestão de projetos, né? Nas organizações, o que é um projeto, características de um projeto, né? O ciclo de vida de um projeto, projetos e planejamento estratégico, o que é gestão de projetos, gerenciamento de projetos, habilidades interpessoais para o gerenciamento de projetos, contexto de gerenciamento de projetos, programas e gerenciamento de programas, nos quais as pessoas ficam muito ansiosas por isso, né? Inclusive, eu já vou, né, no final dessa aula de hoje, já entregar para vocês aí uma planilha de gestão de projetos, tá? Com Gantt, para que vocês possam gerenciar, e vou mostrar para vocês também o manuseio dessa planilha que eu fiz aqui especialmente para o nosso curso, portfólios e gerenciamento de portfólios, e o escritório de projetos, que é o famoso PMO, né, que hoje também é muito difundido aí nas empresas. Bom, para a gente começar a trabalhar essa questão das rotinas e projetos nas organizações, eu falo que hoje o gerente de projetos, o coordenador de projetos, que hoje tem essa hierarquia também, né? Você tem um coordenador de projetos que varia de 1 a 3, geralmente, nas empresas, onde ele tem uma característica de ser um pouco mais júnior, né? O 3 já é mais a questão de sênior, por assim dizer, já tem uma certa experiência muito maior, mas que todos eles encontram uma grande dificuldade da questão de gestão de projetos quando se dá principalmente a questão do contrato desses projetos. Eu falo que hoje as empresas, né, elas não consultam muitas das vezes seus gerentes de projetos na elaboração dos contratos, na elaboração de propostas. Por que eu estou falando isso? Porque hoje o gestor de projetos ele tem uma grande dificuldade, muitas das vezes, de promover principalmente a questão das medições de projeto. Tá? E muitas das vezes essas medições elas entram num gargalo muito vinculado ao que não foi definido antes por aquele gestor responsável pelos contratos, ou pela elaboração da proposta, uma série de outros fatores, e cai no colo de quem? Cai no colo justamente daqueles que gerenciam esses projetos.
né? Então, na verdade, toda a parte relacionada a projetos, ela se dá num primeiro momento na sua confecção, né? Na sua confecção em termos de operações. Então, como que eu vou operacionalizar o projeto desde o início? Então, se vocês já conhecem, né, a estrutura do projeto, como foi feito essa proposta, não estou falando de valores, né, porque valores geralmente fica muito fechado, né, vira um arcabouço dentro das empresas, mas a questão principalmente de como que ele foi elaborado, quais são as perspectivas, quais são os prazos, né, para você executar um determinado projeto. E isso dificulta muito se você só tem um conhecimento a partir do momento que você tem uma reunião de kick-off. Porque ali, na hora que chega a grande, a menina dos olhos, né, que é a medição, a gente fica muitas das vezes vendido em termos de prazo, em termos de quais são as provas daquela medição, para que o contrato ele tenha viabilidade, né, ele consegue se autossustentar. Muitas pessoas não preocupam com isso. Tá? Não é que não preocupa no sentido de receber, mas não preocupa em definir os critérios da medição. Então, eu gosto muito de começar falando um pouco sobre isso, que talvez seja um dos grandes problemas, uma das grandes pressões que nós sofremos como gestores de projetos das grandes empresas, né? Quando chega a questão da medição. Quem aí não fica desorientado, né, nos 5 dias, 3 dias aí, quando já começa o período da medição? De pegar os ROs, né, os relatórios de obras, ou os fatos, né, que comprovam aquelas medições, e às vezes você perde prazo. Eu, por exemplo, trabalho com mineração. Se você perde um prazo de envio de uma glosa, por exemplo, que você teve no contrato, o que é uma glosa, né? Quando, por exemplo, os funcionários eles faltam numa obra e tudo mais, só depois de um tempo que você envia a planilha, que muitas das vezes a empresa percebe lá, olha, não, esse valor aqui não consiste com aquele valor que era para pagar esse mês, porque teve uma glosa aqui no contrato. Né? O RO aqui está constando que não teve a presença de um topógrafo, não teve a presença de um auxiliar de topografia, enfim, uma série de outros fatores. Tá? E isso acaba atrasando o processo, e você perde prazos. Então, a primeira coisa que eu falo para os gestores é o seguinte, né? Definir prazos de entrega e de resposta do cliente. É muito importante a resposta do cliente antes do prazo que vença. Porque se você trabalha, por exemplo, numa área de mineração e parte do princípio de que você entregou as medições, e se caso há algum erro, e nós somos humanos, muitas das vezes as planilhas nos traem, né? Por isso que eu trouxe uma planilha de presente para vocês aqui hoje, para vocês tentarem se organizar melhor com isso, tá? Perdendo o prazo, você só vai receber aquilo ali 90 dias depois, né? 90 dias após ali aquela medição. Então, isso gera um transtorno na empresa, gera um estresse na empresa, porque as pessoas não definem prazos, não definem o tempo. E o tempo, ele é fundamental. Eu, por exemplo, toda vez que eu assumo um projeto, eu já falo qual o prazo de resposta do cliente com relação à medição. Ela nunca pode ser no prazo de corte. Porque se ela for num prazo de corte, você automaticamente já jogou para o mês que vem uma medição. Ou jogou para daqui 3 meses uma medição. Vocês já pensaram isso no rombo financeiro de uma empresa? E isso vai cair na responsabilidade de quem? Do gestor de projetos. Então, eu sempre gosto muito de colocar essas questões, né, já no início do nosso curso, para que as pessoas elas tenham esse pensamento já bem claro do que é necessário que você tenha para que o seu projeto ele tenha viabilidade, que você tenha qualidade na gestão do seu projeto, para que você tenha uma possibilidade de errar, porque isso é fato, né? Ninguém trabalha aqui com 100% de eficácia, é impossível, porque muitas das vezes você não gerencia, não é um projeto apenas, você gerencia 2, 3, 4, 5 projetos simultaneamente. Então, quer dizer, erros acontecem, né? E nós somos responsáveis por isso. Então, garantir um backstage, né? Garantir ali um tempo para que você tenha a possibilidade de resposta e corrigir o seu erro para que a medição não fique prejudicada, isso é gestão. Isso é otimizar um processo, tá? Principalmente a questão relacionada ao custo, tá certo? E isso tem que aparecer, gente, no escopo do projeto. Sem dúvida nenhuma, todo projeto, né, a questão do escopo dele, ele traz questões de custos, tá? E traz uma questão também de tempo. Então, otimizar é isso, né? Você favorecer que o seu tempo realmente seja eficiente para que você não fique horas depois do seu trabalho, né? Não fique ali
preso a uma situação de pressão, porque isso realmente nos comete a muitas outras coisas, principalmente a questão da saúde mental hoje em dia, né? Então, as organizações hoje, elas operam com atividades rotineiras, né? Principalmente hoje a questão pública e a privada. E é importante a gente falar sobre isso, tá? A questão pública e privada, ela tem uma diferença fundamental. Por quê? A questão pública, ela tem seu próprio ritmo, né? Ela tem suas próprias burocracias. E a questão privada, ela tem a pressa em receber os custos. Então, quer dizer, o que ela gastou, automaticamente ela tem que receber. Então, isso é um fato que já distancia muito uma gestão de projetos no cenário público de um cenário privado, tá? Mesmo que muitas das vezes essa questão do tempo, ela não dependa somente da empresa contratada, e muitas das vezes da empresa contratante. Eu já trabalhei com empresas, por exemplo, que ela tinha valores em bolsas de valores. Então, quer dizer, quando ela tinha um faturamento na bolsa de valores, é que ela retomava o projeto. Só que isso é uma falha do coordenador de projetos. Por que é uma falha do coordenador de projetos? Porque ele não mostrou no seu escopo a clareza, por exemplo, de você ter que realizar as campanhas. Se você perde o período das campanhas de fauna, campanha de flora, que tem período chuvoso, período seco, né, principalmente na questão da fauna, se você perde isso aí, você tem que começar totalmente o ciclo. Novamente, não vale você fazer uma campanha, por exemplo, de fauna no período chuvoso e não fazer o seco, ou perder o prazo do seco. Você tem que ir lá e fazer novamente, porque os órgãos não vão aceitar que seja dessa forma. Então, o seu escopo está tendo uma falha da necessidade de você cumprir os prazos. Mesmo que a empresa ela tenha essa questão financeira aí de pagamentos, você tem que demonstrar a necessidade de cumprir esse planejamento. Caso contrário, eles vão ter um gasto maior, né? O projeto ele vai ter um tempo maior, tá certo? E você vai ter um retrabalho muito grande. Porque nós não podemos esquecer que todas essas questões relacionadas, por exemplo, a campanhas que são realizadas, principalmente na área ambiental, ela seja perdida. Porque você tem uma logística de frascaria, você tem uma logística de equipe, você tem uma logística de transporte, né? E o coordenador ele tem que estar muito alinhado com a logística. Ele tem que estar muito alinhado com a logística, que é justamente ela que vai fazer com que o tempo seja precioso. Tá? Então, no caso, as atividades de rotina, principalmente no setor privado, elas são de curto prazo. Então, você tem que necessariamente ir ali, né, rotineiramente, ter uma forma de controlar isso. Então, é aqui que entra, por exemplo, as planilhas que eu vou mostrar para vocês dessas otimizações. Né? Uma planilha que ela é sofisticada, que ela traz ali todo um acompanhamento, por ela você acompanha todos os projetos que você quer inserir nelas, tá? Então, você tem ali o gráfico gigante, você pode criar ali um período com folga. É importante que todas as questões de tempo, de prazos de entrega, prazos de retorno, elas estejam um prazo de folga, porque pode ocasionar algum atraso, pode ter algum problema relacionado ali à informação, à comunicação, a pessoa não vê o e-mail, né? E você tem um controle de tudo isso. Então, ter controle nas mãos do seu projeto, e isso não vale só para projetos também ambientais ou da engenharia, não, projeto de vida. Né? Você tem que ter necessariamente um controle de tudo aquilo ali. E essas ferramentas simples, gente. Como eu vou trazer para vocês uma planilha Excel aqui, ela é uma ferramenta simples, que vocês conseguem ter um controle utilizando uma única planilha ali, ó, que você tem todas as informações necessárias. E vamos parar com esse tanto de planilha. Tem gente que tem uma planilha para custo, tem uma planilha para logística, tem uma planilha para tempo, tem uma planilha para acompanhar prazos. Gente, quanto mais condensado você ter as informações perto de você, mais fácil de você gerenciar um projeto. Tá? Então, nada de que muitas planilhas, né? Tem gente que vai criando várias planilhas, talvez porque não sabe lidar diretamente com o Excel, né? Não sabe quais são as ferramentas necessárias do Excel, mas vamos parar de ter essas bibliografias de planilhas, porque você mesmo se perde no seu controle. Então, a otimização você hoje, gente, tem uma questão muito importante na gestão de projetos, que é ter a informação, se possível, numa única tela de computador. Daí que entra os dashboards, que vocês já devem ter ouvido falar, né? Ter todo o controle ali, ó, numa única tela de computador. Se você gerencia hoje uma grande empresa, uma indústria, eles têm tudo numa única tela. Os dashboards, eles te dão todas as informações numa única tela. Então, isso é fundamental para que você tenha uma otimização, um gerenciamento de
qualidade do seu projeto, tá? Vamos dar uma olhada aqui, então, no modelo que eu trouxe para vocês do Excel, para que a gente possa já mostrar um pouco disso na prática. Então, eu vou compartilhar aqui na minha tela agora o arquivo do Excel que eu preparei para vocês, porque aí vocês já vão ter a ideia exata desse planejamento, tá? E eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Bom, eu acho que vocês já estão vendo aí na minha tela. Deixa eu ver aqui se vocês já estão enxergando. Vamos começar a enxergar agora. Ok. Né? Aqui nós temos, ó, um exemplo claro de um dashboard de gestão de projetos, tá? Com todas as possibilidades que eu tenho aqui, ó, o total de projetos que eu estou gerenciando, quais que já estão concluídas, quais que estão atrasadas, quais que estão em andamento, né? O orçado, isso aqui, ó, importantíssimo, o que foi orçado e o que foi realizado. Isso aqui, o seu gestor de projeto, ele vai ficar extremamente feliz. Isso aqui serve para você controlar sua vida financeira, por exemplo, tá? Então, aqui no planejamento, aqui nós temos um menu, tá? Que a gente pode clicar aqui no planejamento, ó. Aqui ele vai te dar as informações, os dados iniciais do projeto, tá? Tudo que você precisa saber antes de começar a operar o seu projeto. E isso é feito quando? Ah, é quando eu faço a reunião de kick-off com o cliente? Não. Isso já é do conhecimento do contrato. Você já tem que ter o contrato em mãos, já tem que saber o que foi aprovado, já tem que saber o que é a questão de prazos, né? Se você puder participar dessa questão relacionada às medições, melhor ainda. Se caso não, né? Às vezes tem um setor lá que é o comercial, por exemplo, que vocês não vão ter acesso a isso, pelo menos essas informações básicas vocês precisam de ter. Vocês precisam saber os dados iniciais do cliente, né? Vocês precisam colocar aqui, ó, sobre o projeto, e aí eu trouxe para vocês várias variáveis que vocês podem ter. O nome do projeto, os objetivos do projeto, a descrição do que será feito, a descrição de que não será feito, né? Porque a gente coloca isso lá no contrato, mas pouquíssimas pessoas voltam na linha de base de um contrato para ficar lendo ele o tempo todo. Imagina se toda hora tiver que vai ter uma reunião com o cliente, você vai ter que voltar lá no contrato para poder saber o que foi estabelecido. Aqui não. Aqui você já tem na palma da mão, ó, o que você precisa saber, né, do seu projeto. Então, o preço do projeto, né? Isso aqui geralmente pode ser mencionado, pode não ser mencionado, mas é importante que um gestor de projeto ele tenha conhecimento, né? Geralmente o gerenciamento de projeto ele tem. O coordenador de projetos não necessariamente, né? Porque ele trabalha mais com a execução, fazer o projeto dar certo, tá? Mas eu acho que é muito importante que ele tenha o acesso aos valores, até mesmo para ele poder saber, né, consultar um prestador de serviço para realizar determinada obra, para realizar determinado serviço, né? Se ele pode gastar, se está dentro do orçamento ou não, né? Se ele pode pesquisar preços, é importantíssimo. Geralmente faz 3 orçamentos, baseado naquilo que você quer fazer. E o principal meio de comunicação, o cliente e o gerente, né? E-mail, ligações e o WhatsApp. É importante que isso também esteja registrado, que os e-mails estejam organizados, que o WhatsApp esteja, né, que não seja pessoal, mas que seja comercial, para que você possa ali ter a organização dos seus clientes, tá? Com os combinados, né? Muitas vezes as pessoas fazem combinados com os clientes pelo WhatsApp. Eu, particularmente, não aconselho, tá? Fazer pelo WhatsApp. Geralmente o e-mail é a ferramenta mais propícia para isso, tá legal? Porque o e-mail, ele funciona como prova cabal, o WhatsApp não, tá? Aqui, ó. Prazos para finalização do projeto, data prevista para início do projeto, data prevista para término do projeto, contar sábados como dia de projetos normalmente, você pode colocar aqui, ó, como sim ou não, tá vendo? Aqui, ó, você coloca sim ou não. Então, quer dizer, automaticamente, no nosso cronograma aqui, que nós vamos ver mais à frente, a gente já consegue estabelecer se os sábados serão contados ou não. Tá? Isso é importante também, porque isso vai interferir no prazo, tá? Contar domingos como dias de projeto normalmente? Sim ou não? Mesma coisa. Ó. Se você coloca sim aqui, na hora que você vê o tempo do projeto, ele vai mudar, ó. Tá vendo? Ó? Aqui, ó. Sim ou não, né? Então, lá no nosso cronograma, ele vai mudar. Se você estiver considerando a questão de domingo e a questão de sábado, o cronograma ele vai readaptar o seu prazo. Os dias não mudam. Então, eu tenho aqui, ó, 148 dias, do dia 2/1 de 2021 a 30/5 de 2021. Ele faz uma contagem geral do tempo que você tem do projeto, ok?
Depois, isso aqui, vocês vão ver que vai aparecer no nosso cronograma. Então, isso aqui já é uma forma de você já ir mapeando o seu projeto, tá? Conhecimento da equipe sobre o projeto, né? Qual que é o nível de conhecimento dessa equipe, é importante. Geralmente, tem uma variação aí que vai de 1 a 10, né? Então, se você tem uma equipe que não tem um conhecimento do projeto, que não sabe ainda como está sendo executado o projeto, isso cabe ao coordenador do projeto para poder tornar cada vez mais otimizado e para trazer a equipe para o seu projeto. É fundamental que o nível de conhecimento da equipe não seja menor do que 7, tá? Isso já é uma coisa já extremamente convencional pelo PMI, tá? Que é uma organização internacional de gerenciamento de projetos, tá? Então, no caso aí, é importante que a equipe ela tenha um nível de conhecimento do projeto em torno de 7, tá? Vocês podem ver que na hora que eu coloco 7 aqui, ó, tá certo? Ele já coloca que é bom. Então, isso já é um norteador para vocês, pessoal. Isso já é um norteador para vocês, tá? Se você tem um conhecimento aqui que vai a 3, olha lá, o conhecimento da equipe nesse tipo de projeto é bem pequeno. Isso pode trazer riscos no desenvolvimento, tornando o projeto caro e comprometendo algumas datas. Atenção redobrada. Então, eu já coloquei para vocês aqui alguns indicadores de como que está o nível de conhecimento da sua equipe com relação ao projeto. Isso aqui é importantíssimo que você apresente ao seu gerente de projetos, tá certo? Se você for o gerente, a direção, tá? Porque isso mostra também que talvez a equipe precise de uma capacitação, precise de um curso de capacitação, né, para dominar determinadas técnicas que, porventura, não tenham. Se você pega, por exemplo, um estudo de impactos ambientais, e você tem uma equipe que não elaborou muitos estudos de impactos ambientais, com certeza o conhecimento da equipe ali será baixo, tá? Deixa eu ver aqui. Existem perguntas que ajudam a chegar... Opa, desculpa, vamos lá, deixa eu pegar aqui, já surgiu uma perguntinha da Liliane. Liliane, boa noite. Existem perguntas que ajudam a chegar a esta nota sobre conhecimento da equipe? Sim, na verdade, as perguntas, elas são... Nós temos 5 fatores de perguntas, tá? Primeiro, se ele tem um conhecimento dos objetivos daquele projeto, se ele tem um conhecimento de prazo daquele projeto, tá? Se ele tem se a equipe tem o conhecimento de todos os campos que vão ser realizados, então, por exemplo, se você está analisando um projeto da área ambiental, por exemplo, né? Já sabe que vão ter que realizar campanhas ou não, né? O conhecimento do projeto em si tratando de escopo, tá? O escopo do projeto é uma das principais perguntas que a gente tem que ter para uma equipe. Vocês conhecem o escopo do projeto? O escopo ele tem que ser muito detalhado. Vocês vão ver aqui que eu coloquei um exemplo de escopo para vocês, tá? O escopo ele tem que ser muito bem detalhado, ele tem que ser muito claro, e não é colocar termos técnicos, não, porque se você está ali, tem gente que adora escrever um escopo, né, com um tecnicismo tão grande que ninguém entende, nem ele mesmo está entendendo o que ele está colocando ali. Por que eu estou falando isso? Porque se você está testando o conhecimento da sua equipe, né, e se você utiliza de um tecnicismo muito abrupto, com certeza o nível de conhecimento da sua equipe vai ser baixo. Mesmo que ele seja da área. Por que eu estou falando isso, gente? Porque quando a gente lida com o cliente, quando a gente lida com o contratado, né, aquele que a gente considera aí como sendo o nosso contratado, enfim, o nosso cliente, o que acontece? Ele não vai entender do tecnicismo, porque muitas das vezes você não lida com gente que muito técnica. Você vai lidar o quê? Eu preciso de um serviço e eu preciso do resultado daquele serviço, né? Então, o escopo ele tem que ser claro para o cliente também quais são as etapas que vão ser concluídas, para que isso não interfira na sua medição. E esse escopo, claro, ele tem que ser repassado à sua equipe. Quanto mais claro, mais objetivo você for, melhor, tá? Então, o primeiro fator que eu falo é, vocês conhecem sobre o prazo, vocês conhecem sobre o projeto, vocês conhecem quais são os resultados, vocês conhecem quais são os campos que serão realizados e vocês conhecem a fundo o escopo do trabalho. Né? Então, hoje, nós temos esses cinco eixos norteadores que fazem com que você tenha um conhecimento geral da sua equipe. É um conhecimento geral, não é aplicar prova técnica para ninguém, não. Né? É se ele tem um conhecimento sobre o projeto em si. Tá certo? Se ele tem um conhecimento daquilo que ele vai executar ou vai te ajudar a executar.
né? Porque nós somos, muitas das vezes, os coordenadores, nós somos os gestores. Quem executa, muitas das vezes, são quem? São os analistas, né? São os analistas, são o pessoal que está em campo, eles que são executadores. Então, ele tem que estar muito claro, até mesmo para que você possa pedir orçamentos para se você for subcontratar uma empresa. Então, isso tem que ter uma clareza muito grande, entendeu, Lilian? Isso tem que ser algo muito claro para a sua equipe. E isso vai medir se aquela equipe tem conhecimento do projeto. Principalmente prazos, né? Tempo, gente. Tempo é dinheiro em projetos, tá? Então, se você determina um projeto, você tem que ter prazo para cumpri-lo. Esse negócio de ficar tentando conversar com o cliente para estender prazo, isso retorna de forma muito negativa para a empresa, tá? A não ser que seja algo causado pelo próprio cliente. Aí é diferente, né? Então, por exemplo, você está precisando, para executar um projeto, você está precisando ali de uma informação do cliente, e que isso tem que estar claro no escopo, tem que estar claro no contrato. Eu, por exemplo, faço um contrato que é o seguinte: quando eu faço contrato com o cliente, eu já deixo que todas as informações têm que ser prestadas pelo cliente. Quais são informações? Aquelas, para poder executar, por exemplo, um plano de ação emergencial, um PAI, né? Se o cliente não me entregar aquelas documentações, isso vai impactar no prazo, né? Então, eu preciso de algumas informações. Então, se eu não executei desde a questão primária, né, desde um dam break, por exemplo, que é a mancha de inundação, mas eu já estou pegando a elaboração do PAI, por exemplo, todas essas informações têm que ser repassadas, né? E toda a equipe já tem que ter ciência que essas informações estão presentes. Então, uma pasta compartilhada com todos os documentos é importantíssimo, né? Hoje nós temos o Google Drive, o OneDrive, cada empresa hoje tem, eles investem nisso, né? Em OneDrive, em Google Drive, para você compartilhar as informações, para que todos tenham conhecimento. Isso não necessariamente é uma pergunta, mas isso vai medir o conhecimento da sua equipe, né? Então, todos já acessaram? Todos já viram quais são os materiais que nós temos disponíveis, né, para executar, por exemplo, esse trabalho? Todos já têm noção da documentação que já foi disponibilizada? Todos já têm noção ali do quais são os arquivos que eu coloquei para vocês, né? Então, essa comunicação ela tem que ser muito direta, tá? Porque isso vai aumentar o conhecimento da sua equipe sobre o projeto, tá certo? E ali, como eu disse, é muito importante que esses arquivos estejam organizados dentro de pastas, né, de preferência online, que a pessoa possa acessar essas informações da onde ele estiver, porque muitas das vezes, hoje ainda mais com o home office, né, as pessoas têm que ter informação na palma da mão ali, ó, né, não é, eu tenho que chegar no escritório para poder verificar isso. O cliente não está nem aí para isso. O cliente não quer saber se você tem que chegar no escritório para poder acessar uma informação para ele, né? Então, quer dizer, isso ganha em tempo. Você, às vezes, pode já otimizar o tempo ali, ó, de acessar uma informação na hora pelo celular, se já tiver compartilhado aquela pasta, né, daquela informação ali, e que todos possam ter acesso, gente, a esse tipo de planilha que eu estou colocando para vocês aqui, tá? Porque ali já tem o geral, né? É claro que algumas informações podem ser ocultadas, pode, claro, você não, se a forma da empresa trabalhar essa, não tem problema nenhum, né? Você pode ocultar determinadas informações. Geralmente, quais são as informações ocultadas? Valores, custos, né? Custos. Geralmente é isso, porque ninguém quer ver a margem de lucro do outro, na verdade, né? Então, quer dizer, geralmente o que você acaba ocultando são valores, tá? Então, valores, você pode ocultar, não tem problema, você pode disponibilizar uma planilha dessa, no geral, para a equipe, né, toda, para que todos tenham acesso, inclusive saber. Vocês vão ver que é uma planilha muito rica, tá? Vocês vão ver que tem várias abas aqui embaixo, né, que nós vamos navegar por elas. Então, quer dizer, mas olha só, eu concentrei a informação tudo aqui, né? Então, eu concentrei. Se eu fizer uma planilha dessa para cada projeto, gente, vocês vão ver o tempo que vocês ganham com isso, né? Então, quer dizer, você vai lá, acessa um único arquivo, né, do projeto tal, já tem aqui, ó, projeto tal, pá, tá ali, ó, né? E não aconselho a colocar vários projetos numa única planilha, não. Não, porque você perde o foco. Você perde o foco. Você não sabe qual projeto que você tem. Então, a ideia é você organizar isso em pastas, organizar uma planilha dessa para cada projeto, porque ali você já sabe. Todo dia que você chega no seu escritório,
você chega no seu trabalho, você acessa suas planilhas. Olha, o prazo dessa aqui está aqui, deixa eu ver o que está vencendo essa aqui. Ah, está vencendo essa aqui. Já vai para outra planilha. O que está vencendo isso aqui? Você faz uma análise, né? O que a gente chama no gerenciamento de projetos, a gente faz aquele Day Scrum, né? O que é o Day Scrum? É aquele momento que você chega e toma parte de tudo aquilo que vai ser feito no dia. E tudo aquilo que tem urgência, tudo aquilo que tem a necessidade de você já atuar com presteza, tá certo? Que você perca 1 hora do seu dia, você está ganhando horas do seu dia fazendo isso, né? Porque ali você já tem acesso a todas as informações que vocês precisam para que vocês possam delegar para cada um o que tem que ser feito. Isso é uma gestão eficiente. Isso é uma gestão otimizada, tá? Agora, procurar saber o que aconteceu com fulano, com Beltrano, com ciclano, você já está perdendo muito tempo, tá? Então, ali você já é mais assertivo. O prazo, olha, eu já estou vendo que esse trabalho aqui já está começando a ficar atrasado, é chamar fulano de tal. E esse tete a tete só aproxima a equipe, né? Você não precisa ficar toda hora chamando a atenção de todo mundo. Ô, gente, olha o projeto, né? Ou, muitas das vezes, faz aquelas reuniões que leva nada a lugar nenhum, né? Ah, o projeto está atrasado e tal. Todo mundo já está sabendo. Todo mundo, se você cria essa cultura na empresa, de todo mundo chegar e verificar essas planilhas de cada projeto, que já está tudo organizado ali, já está tudo estabelecido ali, vocês vão ver o tempo que vocês vão ganhar. Faz um teste, né? No final desse curso nosso, não é só essa planilha que eu vou oferecer para vocês, tem várias outras que eu vou entregar para vocês, de Kanban, por exemplo, né? Vou ensinar vocês a trabalharem um pouco com Visage para determinar processos, tá? Dentro da empresa, quem faz o quê, é importantíssimo isso, processos. Ó, a informação chega até aqui, vai para cá, vem para cá, vem para cá. Isso ajuda a ganhar tempo, tá? E o Visage é um software que é gratuito, tá? Pode ser pago também, mas ele é gratuito, dá para fazer muitas coisas com ele de forma gratuita, e vocês vão ver como que vocês vão ganhar tempo com isso, tá bom? Então, aqui, ó, nós temos, né, o volume de entregáveis, as etapas do projeto. Quantos entregáveis eu tenho? Aqui, ó, dependendo da quantidade que vocês colocam, gente, eu coloquei aqui 11 entregáveis. Até mais, eu acho. Não, coloquei até 13, 15, 17, 20, tá vendo? Coloquei aqui para vocês, ó, dependendo, até 30, o máximo que eu coloquei para vocês. Por quê? Na hora que vocês colocam aqui a quantidade de entregáveis, aqui eu estou colocando, ó, vou colocar 3 entregáveis, para ficar mais fácil para nós. Então, eu tenho uma equipe que o conhecimento é bem pequeno, eu tenho 3 entregáveis dessa etapa do projeto, tá? O projeto, ele vai de 2/1. Aqui, no caso, eu já vou mudar a data, vou colocar uma data mais atual, vou colocar aqui, ó, 9/1 de 2024, tá? Vocês vão ver que é importante, porque isso aqui vai mudar o cronograma nosso lá. A data prevista para término do projeto, dia 31/1 de 2024, ou seja, no final do mês, tá? Então, quer dizer, aqui, ó, vocês estão vendo que ele já calcula o dia, né? Vocês estão vendo? Ele já calcula o dia aqui, ó. Então, aqui eu já estou colocando 9/1 de 2024 a 31/1 de 2024. Então, eu já tenho 22 dias para fazer esses entregáveis, tá? Aqui, ó, feito isso, sobre o projeto, tá claro? Tá claro. Tá tranquilo? Tá tranquilo. Vou para o escopo do projeto. Pronto. Fui para o escopo. Vocês lembram que eu coloquei aqui, ó, para vocês, 3 entregáveis? Lembra disso? 3 entregáveis aqui. Na hora que eu venho para o escopo, o que aparece para mim? 3 entregáveis. Ah, professor, se eu colocar 4 entregáveis, vamos lá, vamos colocar 4 entregáveis aqui? O que vai acontecer lá? No meu escopo vai aparecer 4 entregáveis. Tá vendo, gente? E aqui, ó, você organiza. Define o nome desse entregável. Pesquisa de mercado, vamos supor. Então, o nome da tarefa, análise setorial, análise de fornecedores, análise de oferta, análise de demanda. Aqui, gente, essa planilha, apesar de ser gerenciamento de projetos, você pode gerenciar a sua empresa. Você pode gerenciar, você que é autônomo, você pode gerenciar os seus trabalhos. A MEI, né, o MEI que você faz, independente da área que você atua. Olha que maravilha, você define aqui os seus planejamentos, né? Você define quais são os entregáveis e os prazos de cada um. Isso é muito importante. Por exemplo, você trabalha com aula particular, eu sou professor, né, também. Então, quer dizer, às vezes eu tenho cursos que eu tenho que dar, cursos de preparatório para concurso, cursos de pós-graduação, eu já coloco tudo aqui, ó. As avaliações, quantas avaliações eu tenho que ter de cada curso, tudo direitinho, né? Já tem os prazos tudo estabelecido. Então, quer dizer, isso aqui me ajuda demais a organizar a minha vida, tá?
Aqui nós temos uma estrutura. O que é a estrutura? A estrutura analítica do projeto, que eu chamo. Essa estrutura define o trabalho a ser desenvolvido. O detalhamento será feito até o nível de menor agregação, ou seja, as tarefas. Tá? A soma de algumas tarefas gera um bloco entregável de fato. Então, quer dizer, olha aqui, ó. Aqui eu tenho a pesquisa de mercado. Vocês lembram que eu coloquei aqui no meu escopo? Pesquisa de mercado? Aí eu não coloquei aqui análise setorial, análise de fornecedores, análise de oferta, análise de demanda? Olha na minha estrutura lá o que aparece. Olha lá, pesquisa de mercado, número da tarefa. Então, eu já tenho aqui o meu projeto estruturado. Ó. Pesquisa de mercado, plano de marketing, planejamento financeiro e o planejamento operacional. Detalhe, gente, isso aqui tudo já é preenchido automaticamente quando você já define o seu escopo. Aqui no escopo, ó, que é a hora da gente escrever, tá? Aqui é para você ver a estrutura do projeto. Então, isso aqui, na verdade, já é um Kanban, que a gente chama, em metodologias ágeis de projeto, em Scrum, tá? Aqui eu já tenho, ó, o que vai ser feito em cada uma desse projeto que eu estou fazendo aqui, ó, que é a franquia da lanchonete de açaí. Tá certo? Então, aqui no caso, eu já tenho todos os planos. Isso aqui eu posso apresentar numa reunião, depois que você fez o escopo, ao invés de todo mundo fazer o escopo, não. Isso aqui você tem acesso ao escopo do trabalho, tem acesso ao contrato do trabalho. Vem cá e monta isso. Monta as tarefas. Você já apresenta a estrutura analítica do projeto pronto para a sua equipe. Você aumenta... deixa eu ver quem perguntou aqui mesmo. Foi a Liliane, né? Liliane, você já apresenta para a sua equipe o que tem que ser feito. Quais são as tarefas que têm que ser feitas. Tá? Tudo certinho, já está pronto aqui, ó. Não tem que fazer aquelas apresentações minuciosas do PowerPoint, já está certo. Você simplesmente espelha a planilha ali no seu data show e pronto. Né? A equipe já está tomando ciência de tudo isso aqui. Tá? As alocações, olha que importantíssimo isso aqui. Ó. Identifique os profissionais do projeto e relacione-os com suas respectivas funções. Em seguida, marque os entregáveis dos quais cada um participará. Nós não fizemos 4 entregáveis? Não foi isso que nós definimos lá no projeto? Lá sobre o projeto, aqui, ó, 4 entregáveis. Eu venho aqui no escopo, eu não tenho 4 entregáveis? Agora é a hora das alocações. O Carlos, que é o gerente, ele tem que estar necessariamente presente nas 4 entregáveis. O Léo, que é o operador, talvez as entregáveis 2 e 3, ele não esteja presente. Olha a clareza, gente. Olha a clareza disso para sua equipe. Porque senão o Léo começa a opinar sobre a tarefa 2 e 3 e deixa de fazer a 1 e a 4. Aonde você está otimizando o processo? Você não está. Tem gente que começa a fazer várias funções ao mesmo tempo e não entrega nada. Porque ele já está ali no momento. Isso com clareza para a sua gerência, para a sua direção, isso mostra quem faz o quê e quem é responsável pelo quê. Isso aqui facilita na hora que você vai, por exemplo, chamar, né, alguém para poder conversar sobre uma entregável que está atrasada. Entendeu? Você não sai caçando culpado, você já sabe diretamente quem que é o responsável, chama o responsável, conversa com o responsável, em 5 minutos você resolve o problema. Né? O Hector aqui, que é o entregador, então nos entregáveis 1 ele não participa, na 2 e a 3 ele participa, na 4 também não. Então a função dele é 2 e 3. Você está dando clareza, você está otimizando muito a questão do projeto para cada um deles. Né? Você está ali mostrando para cada um deles quem vai fazer o quê e qual que é a sua função, determinando as suas atividades. Isso aqui evita uma série de problemas para vocês. Né? Uma série de problemas. Por exemplo, né, as pessoas serem responsáveis por coisas que não é da alçada delas. Elas começarem a intervir em algo que não é da alçada delas. Né? Cada um no seu quadrado, cada um sabe o que tem que fazer, cada um sabe as suas funções. Tá? No caso da Júlia aqui, ó, que trabalha com marketing, nos entregáveis 1 e 2, é dela. Se por acaso não fosse um aqui, ó, só colocar não, ó, pronto. Já está prontinho aqui para vocês, ó. Coloca aqui, ó, não. Pronto, acabou. Né? Então, quer dizer, a Júlia, ela praticamente não vai participar de nenhum desses entregáveis. Então, a Júlia pode ser alocada para um outro projeto, onde ela pode ser mais aproveitada. E aí você começa a fazer uma equipe dentro do seu projeto, com conhecimento maior, com contribuições maiores, né? Sabendo quais as funções exatas em cada um dos seus projetos. Se você tiver uma planilha dessa para cada um dos seus projetos, todo mundo vai saber o que vai fazer dentro daquele projeto. Então, ninguém vai perder tempo com aquilo. Se você tem hoje uma equipe de 120, 300 funcionários, vocês colocam todos eles aqui, ó. É só vocês colocarem aqui
né? Não tem problema nenhum. E aí você vai adicionar essas pessoas. Pronto, aqui, ó, coloca lá, né, ó, Cássio, por exemplo. Cássio faz o quê lá? Cássio é o gestor. Se ele é o gestor, então ele tem que estar presente em tudo. Então ele tem que estar presente na etapa 1, né, na etapa 2, na etapa 3 e na etapa 4. Isso aqui serve, inclusive, para você dividir as funções com as coordenações, gente. Tem coordenador que está ali coordenando 15 projetos, 20 projetos. Não vai sair com a mesma qualidade. Né? Então, se você está vendo que o Cássio ele já está ali nos 4 entregáveis, mais 3 projetos pela frente, ele é responsável por aqueles 4 entregáveis, está na hora de pedir uma outra pessoa para assumir os outros projetos. Porque o Cássio automaticamente já está extremamente ocupado ali e ele não vai ter tempo de gerenciar com qualidade todos esses projetos. Então é importante que vocês apresentem essas ferramentas. É claro, gente, que isso aqui é um modelo, né? Isso aqui eu preparei para o nosso curso, né? Para que vocês possam ver isso na prática funcionando e não simplesmente só aqui a questão do PowerPoint, ver isso na prática, para poder oferecer isso, mostrar isso, né? Falar, olha, tem uma planilha aqui que eu utilizo, que talvez seja interessante, né? Por que não? Né? São contribuições que esse curso tem a finalidade de oferecer para vocês. Como eu falei com vocês, é uma gestão de projetos para otimizar os processos, ganhar tempo nos processos, né? Obedecer os prazos, ter controle de tudo isso, tá certo? E aqui, ó, os feriados. Isso aqui é importante a gente colocar, ó. Defina a data, né? Segunda de carnaval. Deseja contabilizar no cronograma? Não. Pronto. Tá lá, ó. Sim ou não? Não. Então vai trabalhar na segunda de carnaval? Não, não vou. O carnaval aqui, no caso, vai ser o quê? Dia 13/2/2024, né? Por exemplo. Tá certo? Vai lá e muda a data, né? Aí, do caso, terça de carnaval, vai ser dia 14/2. Aqui é só suposição, tá, gente? Vocês verem que pode ser manuseado aqui, ó, sem problema, tá? Então, essas datas aqui, no nosso cronograma, que já é o próximo passo aqui, ele não será contabilizado. Então, você tem exatamente os dias que serão trabalhados. Os dias que serão trabalhados. Não deve ficar aquela loucura de... Né? E isso apresentado no início, gente, se você apresenta isso para o cliente, você já ganha o cliente. Né? Mostra toda uma organização, olha, o seu projeto está vinculado nesses 4 entregáveis, nós vamos fazer os prazos, são esses, os dias trabalhados serão esses, porque aqui, ó, aqui tá os feriados, né? Nós estamos aqui nos feriados. Beleza. Aqui, ó, vou clicar no cronograma. Então, eu já estabeleci os dados iniciais do projeto, né? Projeto lá, CEMIG, fulano de tal, sei lá, né? Sobre o projeto, o que vai ser feito, o escopo, quais são os entregáveis, né? O que eu vou entregar, tudo direitinho, tudo muito bem definido. Olha lá, ó, defina o nome desse entregável. A estrutura do seu projeto já está pronta, que é o Kanban, que a gente chama, tá? As alocações também já estão definidas e os feriados que serão trabalhados ou não também já estão definidos. Próximo passo agora, cronograma. Pronto. Está lá no cronograma. Então, no nosso cronograma, vocês viram que aqui já mudou automaticamente, né? Vocês viram que eu coloquei lá, ó, 9/1/2024 a 31/1/2024. Muito bem, tá? Nós já vimos aqui também, ó, que o nosso setor aqui, ó, a análise setorial, ele já tem um início previsto 2/1/2021, não é, né? Vai ser o quê? Vai ser dia 10/1/2024. Pronto. E o tempo de término dele? Quando vai terminar essa análise setorial? Essa análise setorial será de 5 dias. Então, ela vai terminar no dia 15/1/2024. Pronto. Olha lá o que apareceu aqui automaticamente. O nosso gráfico de Gantt. Olha lá. Né? Aqui nós já começamos a ter o nosso cronograma, olha. Olha lá, já sabe exatamente quando que vai terminar. Lembrando, contando ou não os feriados, né? Então, aqui ele só vai mostrar o que está sendo trabalhado. Eu estou contando sábado e domingo. Então, quer dizer, sábado e domingo vai aparecer aqui no meu cronograma. Se eu não estiver contabilizando sábado e domingo, não vai aparecer aqui no meu cronograma. Vai aparecer o quê? Só de segunda a sexta, tá? Então, ele já vai corrigindo isso aqui para vocês. Análise de fornecedores, mesma coisa. Análise de fornecedores tem que ser lá no início, né? Então, vai ser no dia 9/1/2024. Essa análise é de um dia para o outro, né? Então, ó, 10/1/2024. Geralmente, a empresa já possui uma cartilha
com esses fornecedores, né? Já tem uma lista de fornecedores, já tem projetos que já foram feitos. Então, você já começa a organizar, gente, o seu cronograma. Você já começa a mostrar ali quais são os prazos estabelecidos. Tá vendo? E aí você vai alterando aqui, ó, né? Ou seja, já foi cumprido? Sim ou não? Ainda não. Então, eu vou colocar tracinho. Já foi cumprido? Também não. Aqui também não. Então, à medida que eu for cumprindo o processo, eu vou lá e coloco, ok, fica verdinho. Então, os que não estão sendo cumpridos ainda estão aqui em aberto. Olha o controle que você tem disso. Olha que maravilha que você tem disso, né? Então, boa noite. É possível usar essa planilha para atender condicionantes de licença ambiental? Daisy, essa planilha é possível você resolver qualquer 99,9% dos seus projetos. Tá? Às vezes, uma readequação, talvez você não precise de todas essas informações. Você não precisa preencher todas as informações. Né? Você pode preencher aquelas informações fundamentais do seu projeto. Isso aqui, é claro que, como eu fiz uma planilha para fornecer para vocês, e como aqui eu tenho profissionais de diversas áreas, né, de A a Z, então, o que acontece? Eu fiz uma que agrega o máximo possível das informações. O máximo. Né? Do projeto mais complexo que você tem ao mais simples que você tem, por exemplo, de um gerenciamento, por exemplo, de aulas que você possa fazer, né? Ou de atendimentos que você tenha, enfim, né? Uma série de fatores. Então, é claro que você não vai preencher com todas essas informações, não há necessidade disso. Tá? Mas você tem projetos complexos, você tem projetos mais simples, vocês têm projetos que é entrega de produto, vocês têm projeto que é fiscalização, tem projeto que é de cotidiano, né? Que todo mundo tem que fazer uma medição lá diária, topografia, por exemplo, acontece muito isso, dependendo se você trabalha numa área de mineração, a topografia ela é frequente, ela é rotineira, ela é cotidiana, né? Todo dia o cara tem que estar lá. Então, você já sabe, olha, então o trabalho de topografia ele é feito de segunda a sexta, não considero sábado e domingo, aí você coloca o prazo. Qual que é o prazo do contrato? Ah, a topografia vai ser realizada em um ano. Então, em um ano, você coloca lá, né? Que aí vai estabelecer para você o cronograma de todos os dias que você vai ter a topografia. Isso ajuda também, gente, na hora que você vai fazer uma medição, né? Você tem tudo nas mãos. Então, quer dizer, você tem todo um processo, aquele gerenciamento de projetos, não é o de pessoas. O de pessoas também eu vou ofertar para vocês na última aula, tá? Eu fiz uma planilha de gestão de pessoas também, para quem quer controlar funcionário, quem trabalha, por exemplo, que precisa de funcionário, lidar com funcionário, né? Isso para RH é fundamental, tá? Ajuda demais RH, tá? E vou também fazer uma de segurança de trabalho para vocês, enfim, o nosso contato não acaba aqui não. Né, nesses 3 dias, não. Muita coisa eu vou falar para vocês, vou mostrar para vocês. Então, isso aqui é fundamental. Né? Isso ajuda a gerenciar o projeto dentro daquela perspectiva que eu falei com vocês, de tempo, de custo, né? De pessoal. Então, quer dizer, aqui você tem nas mãos tudo. Então, Deise, sim, né, você pode utilizar, eu utilizo essa planilha é uma planilha minha, eu utilizo nos meus projetos, que eu estou colocando para vocês aqui, que eu estou enviando para vocês aí, tá? Ela é o que eu utilizo no meu dia a dia, frequentemente, tá legal? Então, você pode sim utilizar, não só para licenciamento, como para qualquer tipo de projeto que você tenha em mente aí na sua empresa ou na empresa que você trabalha, tá bom? Bom, então, continuando aqui, vamos para os custos e riscos. Olha só, até custos e riscos eu tenho aqui, gente, tá? Valor orçado para arcar com os custos do projeto, R$10.000, né? Saldo dos custos do projeto, R$6.500. Olha lá, parabéns, você não ultrapassou 50% do valor orçado para os custos e o projeto está a 22 dias do fim. Então, ele vai te dando todas essas informações, gente, tá? Ele vai te mostrando aqui, ó, informações sobre os custos do projeto. Então, por exemplo, passagem, hospedagem, né? Está dentro da onde? Vocês lembram de qual entregável que ele ocorre? Nós fizemos 4, não foi? Olha lá, ó. Pesquisa de mercado, plano de marketing, planejamento financeiro ou plano operacional. Em qual desses, né? Que você está colocando lá? Ele já sai tudo organizado para vocês. Valor, R$500. Data do custo, foi dia 9/1/2024, tá? Aqui no caso, foi quando? Foi dia 10/1/2024, tá? A data desse custo, tá? Quantas pessoas foram aqui? 5 pessoas. Aqui foram quantas?
foram 2 pessoas, vamos supor, você vai colocando tudo isso, tá? Você vai lá mostrando o seu custo, tá? Quanto que você foi gastando ao longo do seu projeto. Então, o saldo do custo aqui, ó, ele já vai fazer a somatória lá, que é o quê? Que é o F12, a F221, tá? Do E5. Então, ele já coloca para vocês tudo isso. Então, o custo aqui, ó, eu coloquei lá R$10.000, gastei um valor de R$3.500, então, eu ainda tenho um saldo de R$6.500, porque eu gastei R$3.500. Se eu coloco aqui 4.000, olha o que acontece aqui. O saldo dos custos do projeto foi para 5.500. Eu ainda estou com... Ainda não ultrapassei os 50. Agora, se eu coloco aqui que eu tive um gasto de 8.000, opa, atenção, você já ultrapassou 70% do valor orçado. Eu brinco muito que essa parte dos custos aqui não é uma planilha financeira para você? Você colocar lá, por exemplo, de forma simples, inclusive, você pode chegar lá no seu planejamento, colocar aqui como as entregáveis, ó, sobre os projetos, você pode colocar lá, se for da sua vida pessoal, da sua vida financeira, você como MEI, por exemplo, como autônomo, você colocar lá nos seus entregáveis lá, ó, depois você vem aqui nos custos e riscos, dentro dos seus entregáveis, aonde você gastou, por exemplo, casa, mercado, material, enfim, o que vocês precisarem. Vocês vão fazendo aqui, ó, um ajuste e você coloca lá o seu salário, por exemplo, ou quanto que você arrecadou no mês e quanto que você gastou. Ele vai te dar aqui, ó, toda a possibilidade que você tem. Olha, você já ultrapassou 70%, né? Então, quer dizer, fique atento com os custos do projeto para não atingir o valor orçado precocemente e você sair no prejuízo. Então, isso você mostra para um gestor financeiro da sua empresa, gente, ele vai rir até aqui, ó. Né? Sinal que você está controlando os custos. E isso é um dos grandes problemas. Eu comecei esse curso aqui falando que um dos grandes problemas de projetos é o quê? Medição, não é? Por quê? Medição é o que gera dinheiro para dentro da empresa. Não é isso? Então, se o cara vai lá, está medindo, mas na hora que ele foi ver, o gasto foi quase igual à medição, o projeto deve ter prejuízo. Eu tenho vários colegas que são coordenadores de projetos, que são gerentes de projetos, que às vezes eles me ligam aqui, Cássio, eu não sei o que eu faço, eu fiz um projeto aqui, já estou tomando prejuízo no projeto. Aí começa a ter que realocar dinheiro de outro projeto para atender o outro. Isso é terrível. Isso é o fim. Né? Isso é o fim para um projeto. Então, isso é um fim para um gestor de projeto e para um coordenador de projeto. Tá? Então, aqui no caso, ó, quais são os riscos que eu tenho? Né? Não ter demanda para pesquisa de mercado, oferecer recompensa, projeções falhas, né? Planejamento financeiro, contratar empresa especializada, tá certo? Então, quer dizer, as projeções foram falhas, não teve demanda para pesquisa, né? Então, talvez oferecer uma recompensa. Então, isso aqui, ó, é o que a gente chama de metodologias de risco, né? Saber lidar com o risco, saber lidar com os problemas. Como eu sempre gosto de fazer uma comparação para o entendimento ser melhor com relação à planilha, se você estiver fazendo algo particular seu, né, de casa, enfim, de uma consultoria sua, por exemplo, você pode colocar lá, ó, qual foi o risco que nós tivemos? Ah, o risco que eu tenho é que mês que vem eu posso não ter projeto. Então, o que eu posso fazer para resolver esse problema nessa etapa de captação de projeto, por exemplo, para minha empresa? Bom, sei lá, talvez fazer uma propaganda patrocinada no Instagram, para mostrar a minha empresa, talvez dar um curso gratuito para mostrar que uma empresa existe, né? Tudo isso é marketing, gente. Tudo isso é uma forma de marketing, né? E não tem problema nenhum. Se você está oferecendo algo e está entregando algo, não tem problema algum. Você pode ir lá e fazer tranquilamente. Isso que eu faço aqui, sem problema algum. É uma forma de divulgação da Doutor Gel? Sem dúvida nenhuma. É uma forma de divulgação. A partir de amanhã você já sabe que, ó, existe uma empresa aí chamada Doutor Gel, entrei no site, existe um tal de Cássio aí na parada, né? O cara otimiza processo e tudo. Isso é uma forma, gente, da gente ter projeção. Então, principalmente para os autônomos aí, que eu vi que tem muitos autônomos aqui na minha aula, eu achei isso muito legal, né? É uma forma de você mostrar, né, o seu trabalho, o que você executa, o que você faz, né? Quais são as suas perspectivas. Então, quer dizer, isso é muito importante para todos vocês, tá? O Fernando Leles, Fernando foi meu aluno de QGIS, se eu não me engano. Comprei um curso recente da MS Project e percebo que essa planilha me parece que pode ser utilizada sem perda de eficiência. Agradeço pela oportunidade, Cássio. Que é isso, Fernando?
Eu que agradeço. E sim, gente, isso na verdade eu falo que essa planilha é um project melhorado. É porque as pessoas com project, elas têm um certo, assim, uma certa paixão platônica, né, com os projects, né? Tudo é project, né? Na verdade, tem coisas mais eficientes que o project, né? Nós vamos ver algumas aqui durante esse curso, que vai mais amanhã e depois. Vocês vão ver que tem coisa, tem vida além do project, tá, gente? E detalhe, gratuito, né? Isso aqui é uma planilha de Excel, né? Ótima planilha, Maria Cristina. Ótima planilha, cara. Simplifica e reduz custos. Percebo na minha realidade que as planilhas geram mais aderência do que os apps de gerenciamento de projetos. Não tenha dúvida. Gente, app de gerenciamento de projeto nada mais é do que uma planilha otimizada. Ponto final, né? E muitas das vezes as informações não são tão claras, porque como eles têm que simplificar demais para caber dentro de um aplicativo, muitas das informações ficam perdidas no processo. Conheço sistemas de gerenciamento de projetos que não são tão eficientes, tá? Conheço mesmo. Então, quer dizer, às vezes o cara chega lá, coloca lá, e muitas vezes só funciona com o quê? Quem está sendo responsável pelo quê? Geralmente é isso, tá? O Clever, gasto nosso conhecimento por repartir seus conhecimentos. Que isso, Clever? Eu que agradeço. Viver a experiência nos fazer acreditar que somos capazes de fazer gestão de projetos. Todo mundo é capaz de fazer uma gestão de projetos, né? É simplesmente ter organização. Não é um bicho de 7 cabeças, não. A não ser que você queira fazer um PMI, né? Eu fiz o curso de PMI, já tem um tempo já, né? Aí você precisa estudar, fazer uma prova, enfim, uma série de coisas. Mas isso não é pré-requisito para você ser um gestor de projetos. Para você ser um gestor de projetos, ô Clever, põe uma coisa na sua cabeça. Você precisa ser prático, transparente, objetivo e eficiente. Acabou. Acabou. Né? Seja prático com a sua equipe, seja objetivo, seja transparente, né? Mostre eficiência, mostre resultados, que com certeza você vai ter uma grande projeção ali. Muita gente começa como gestão de projetos, sendo analista, e vai crescendo dentro da empresa, né? Geralmente as pessoas entram nas empresas como analista e vai ganhando espaço. Agora, ela só vai ganhando espaço se ela mostrar otimização. Se ela começa a se desorganizar, e outra coisa, uma coisa que é muito eficiente, gente, que a gente tem que aprender como gestor de projeto. Ninguém é dono da informação de ninguém. Vocês trabalham para uma empresa, né? A empresa que tem as informações. Todos da empresa que estão envolvidos têm que saber as informações. Nada de ficar guardando informação de baixo, não, porque isso prejudica muito a empresa, né? Te prejudica porque a sua equipe não tem esse conhecimento, tá? Então, quer dizer, no caso dessas informações serem ali guardadas as 7 chaves, a não ser que sejam informações confidenciais, não estou falando disso, estou falando de uma gestão de projetos, né, de um projeto que você necessita de uma equipe para executá-lo. Isso tem que ser claro. E olha que beleza, você poder colocar isso para a sua equipe, né, uma planilha dessa, que elas podem ter acesso onde quiser, né, na hora que quiser. E aí você, inclusive, já ganha tempo também, gente, nas famosas chamadas de atenção, né? Você fala assim, você já olhou lá na planilha hoje? Pessoal, todo dia vai ter o Day Scrum. O que é? 15 minutinhos para olhar as planilhas dos projetos. Tem todas as informações lá que a gente precisa para executar o dia de hoje. Vocês vão ver que o negócio, a engrenagem, começa a funcionar sozinho. O processo começa a funcionar sozinho. Entendeu? Não precisa você ficar corrigindo o tempo inteiro, não. Porque senão você vive corrigindo as pessoas o tempo todo. Porque as pessoas cometem falhas. Mas elas cometem falhas, muitas das vezes, para onde elas não sabem ir, né? Então é aquele famoso conto de Alice, não é? Se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, no caso da gestão de projetos, não, você tem que definir bem os seus caminhos. Senão você não chega a lugar nenhum. Ok, pessoal? Meus queridos, então por hoje é só. Agradeço vocês aí a participação. Eu vou enviar essa planilha para vocês pelo e-mail cadastrado de vocês aí. Tá? Espero que vocês tenham gostado, né, dessa minha apresentação aqui de hoje. É uma aula inaugural, mas eu acho que eu já consegui trazer muitas coisas importantes para vocês, tá? O Matheus trabalha comigo, gente. Eu sou gestor de risco geológico e hidrológico lá do município de Contagem, né? E o Matheus é meu parceiro e trabalha comigo lá, um cara fenomenal. E ele já está falando para a gente apresentar para o nosso superintendente lá. Que isso, muito obrigado, gente. Eu que agradeço, pessoal. E, ó, amanhã, no nosso mesmo horário, no bate-canal aqui, já mandei para vocês no e-mail lá as aulas, beleza? E eu vou encaminhar para vocês essa planilha já da aula de hoje aí no e-mail de vocês, para que vocês possam já, quem sabe, usufruir nos seus projetos aí e lembrar de mim aqui. Valeu, moçada? Amanhã a gente continua, amanhã tem mais.
com outra planilha, com outra otimização de um outro tema. Valeu, moçada. Um grande abraço para vocês. Até mais. Tchau.